Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para compartilhar com os irmãos uma palavra que eu estou sentindo um chamado para compartilhar com vocês. Esse chamado tem sido latente desde ontem. Então, eu gostaria de falar para vocês algo a respeito do livro do Apocalipse, do arrebatamento e da grande tribulação, ok? Primeiro, eu gostaria de falar com vocês que a mensagem sobre o arrebatamento e a grande tribulação que eu quero falar está no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E aí alguém pode pensar assim, poxa, se está no capítulo 12, então ainda vai demorar a acontecer, porque o capítulo 12 está mais ou menos ali, quase na metade do livro. Eu preciso informar a você que o livro de Apocalipse revela coisas do passado, do presente e do futuro. Assim está escrito. Porém, esse presente é o tempo do apóstolo João, ok? Então, meus irmãos, não é algo que a gente pode dizer assim, poxa, porque está no capítulo 12, ainda vai demorar a acontecer. Eu quero falar essa palavra porque muitas pessoas acabam ficando confusas a respeito da pregação do arrebatamento, da grande tribulação, quando vai acontecer o arrebatamento, porque existem muitas pregações na internet, né? Muitas pessoas dizem, não, olha, a igreja vai passar pela grande tribulação, né? E eu quero mostrar para vocês aqui como está claro esse texto. Quero mostrar para vocês para que não fique dúvida, porque, irmãos, não há lugar melhor para a gente aprender a respeito do reino de Deus do que a Bíblia. Se nós conhecermos a Bíblia, nós não seremos enganados. Amém? Já tenho falado algumas vezes a respeito deste assunto, mas eu quero trazer esse texto aqui para vocês. Vamos lá, sem demora, para que o vídeo não fique muito extenso. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, eu não posso aqui entrar em muitos detalhes explicando para vocês, tá? Mas eu quero dizer aqui que essa mulher é Israel. E os demais detalhes nós vamos deixar para um outro momento, ok? As demais figuras. No versículo 2 fala, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então aqui, Israel está pronta para dar à luz a uma figura que pertence ao reino espiritual, mas que vem, olha só, preste atenção no versículo 5. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então preste atenção. Israel dá à luz a um homem. Eu disse para vocês que ele é um personagem do reino espiritual, né? É alguém de dentro do reino espiritual que vai ser encarnado. Ele vai nascer de Israel e vai, quer dizer, ele vem para Israel, né, como um salvador para Israel, e ele vai reger todas as nações. Preste atenção. Aqui não está falando de Jesus Cristo, porque está falando de alguém que vai reger com vara de ferro. Jesus não é este. Certo? Aqui está falando de um líder que vai liderar todas as nações e ele vai liderar de uma maneira totalmente autoritária, com vara de ferro,
Ou seja, quem não estiver debaixo do sistema dele, né, a gente já sabe. E aí tem um ponto e vírgula, e depois diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, aqui é a figura de Jesus Cristo. Preste atenção. O detalhe está no quê? Primeiro está falando de um filho que é de Israel, que é o filho da mulher. E depois ele diz assim, ó, e seu filho, mas é a nossa tradução que diz isso. E seu filho foi arrebatado para Deus. Aqui está falando do Filho de Deus. Então, aqui no versículo 5 está falando de dois nascimentos. Está falando do nascimento do anti-Messias e está falando do nascimento que pertence a Deus. Esse segundo nascimento está falando da igreja. Biblicamente falando, ou espiritualmente falando, vamos dizer assim, a igreja é arrebatada e o anti-Messias vem mais ou menos no mesmo tempo. Podemos dizer que a igreja sai e em poucos meses, ou talvez em poucos dias, eu acredito que em poucos meses, o anti-Messias venha, tá certo? Ele vai se revelar. Uma coisa que acontece entre o arrebatamento e a vinda do anti-Messias é a guerra que está para estourar. Só que essa guerra vai durar muito pouco tempo. Eu acredito que ela vai durar em torno de uns 5 meses no máximo. Muito bem, vamos lá. Dito aqui para vocês o versículo 5, nós vamos direto para o versículo 15. Diz assim: e a semente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Esse versículo 15 aqui está falando de uma inundação que fala lá em Daniel capítulo 9. Versículo 16 agora. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então aqui, se vocês prestarem atenção, ele está falando de uma serpente e ao mesmo tempo fala de um dragão. Irmãos, a palavra é a mesma, porque como eu posso dizer que no reino espiritual é uma mistura entre serpente e dragão, tá bom? Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então vamos lá. Existe um resto de semente aqui na terra que guarda os mandamentos de Deus. Resto, não é a semente. Ele não está dizendo que o dragão fez guerra contra a semente. E o dragão, meus irmãos, nós já sabemos quem é. Ele vai ser usado pelo espírito das trevas para perseguir o resto dos cristãos que ficarem aqui na terra. Só que, meus irmãos, a palavra resto deixa tudo muito claro, porque depois que acontecer o arrebatamento, vai ficar aqui um resto de cristãos, um resto que passou a crer, que não cria o suficiente antes do arrebatamento para se preparar, que não acreditava o suficiente na palavra antes do arrebatamento para estar pronto, né? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar na posição certa, na posição de servos, né? Como eu já tenho falado em outros vídeos, ou seja, na posição de servir a Cristo. E aí, então, essas pessoas que não estavam prontas no momento do arrebatamento vão ficar para depois. Esse é o resto da semente da igreja.
É o resto da semente daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Essas pessoas serão perseguidas no momento da grande tribulação. E é isso que o texto deixa muito bem claro aqui. É isso que eu queria dizer para vocês, para que não haja dúvidas. Não é apenas este texto que mostra que há um resto de semente que fica após o arrebatamento. Também existem profecias que falam sobre isso. A própria palavra do Senhor Jesus Cristo mostra muita coisa a respeito disso. Como naquela parábola onde Jesus compara dois servos, um servo que está pronto e o outro que não está pronto. O que está pronto é levado com Cristo e o que não está pronto fica para trás. A parábola das 10 virgens. As virgens prudentes estão prontas e entram pela porta, e as que não estão prontas ficam para trás. E tantas outras, como por exemplo também quando Jesus ensina, estão dois no campo trabalhando, um é levado e o outro fica. Muitas outras passagens, irmãos, a Bíblia explica corretamente. Não há dúvidas quando você olha para a palavra de Deus. Há dúvidas quando a gente fica olhando para a terra. Há dúvidas quando a gente olha para os líderes que foram formados pela teologia. E a teologia, meus irmãos, é uma coisa que bagunça muito a cabeça dos pastores. Tira os pastores daquele caminho pelo Espírito, sabe? Enfim, eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina corretamente tudo o que vai acontecer. Como eu disse para vocês, os detalhes de Apocalipse 12 não é possível passar aqui neste vídeo, mas eu peço que você, no momento que você estiver tranquilo, pegue a sua Bíblia, estude Apocalipse 12, amém? Esse vídeo ajudou você a entender alguma coisa? Se sim, deixe aqui nos comentários. Se você não entendeu, você tem alguma pergunta a fazer a respeito de Apocalipse 12, deixe também aqui nos comentários, ok? Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Leve essa mensagem para aqueles que precisam ouvir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.